Salve, salve galerinha, tudo bem? Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu quero trazer, gente, 8 curiosidades aqui sobre o Corinthians e o Vasco, tá? Inclusive tá aqui na telinha aí para você, olha. 8 curiosidades, vamos lá. A primeira curiosidade é o seguinte: Libertadores 2012, Paulinho fez um gol nos minutos finais aí contra o Vasco, levando o Corinthians rumo ao seu único título da competição, tá? Já a segunda, final de 99, o Timão venceu o Vasco e levou o Brasileirão com um time que tinha Rincon, né, o finado Rincon, né, Marcelinho e Edilson, o endiabrado, né? A terceira curiosidade é o rebaixamento de 2007, onde nenhum corintiano gosta de lembrar, né? O Vasco adora fazer essa lembrança, né? O Vasco venceu o Corinthians por 1-0 no retorno, ajudando a empurrar o Timão para a Série B. A quarta, Vasco ajudou na democracia corintiana. Você sabia disso? O clube carioca apoiou Sócrates e companhia. Se não me engano, tinha o Vladimir, tinha o Casagrande, né? Na luta por direitos no futebol nos anos 80. Você talvez não era nascido. A quinta, primeira goleada em 1929, o Vasco aplicou 5-1 no Corinthians, marcando a primeira goleada histórica entre os times. Tá? A sexta curiosidade, no Neoquímica Arena, o Vasco é um dos poucos times que já venceram o Corinthians dentro do seu estádio. Romário versus Corinthians, né? O baixinho adorava marcar contra o Timão e fez gols decisivos em várias partidas. E o nosso eterno Ayrton Senna, corintiano, recebeu uma linda homenagem do Vasco depois da sua morte, né? O Vasco entrou em campo com uma faixa homenageando o piloto. Qual destas curiosidades você não sabia? Comenta aqui embaixo e aproveita, né? Já me segue aqui no canal para ficar por dentro das novidades. Muito bem, vamos ao pré-jogo entre Corinthians e Vasco, que acontece no sábado às 18h30. Qual é o seu palpite? Corinthians divulga preços e informações sobre venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, que no dia 5 de abril vai acontecer pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, se você está assistindo este vídeo no futuro, a partida já aconteceu e você pode conferir a posição que o seu time, Corinthians ou Vasco, está ocupando no link aqui abaixo ou no card aqui em cima, tá? Tem um card aqui, tabela do Brasileirão. Você pode procurar lá estas informações. Bom, vamos ver aqui o que temos sobre o Corinthians, né? O Corinthians, ele divulgou os detalhes sobre a venda de ingressos para o confronto contra o Vasco da Gama, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para o próximo sábado, dia 5 de abril, às 18h30, na Neoquímica Arena, aqui em São Paulo, ali na Zona Leste, perto do metrô Itaquera. O acesso é fácil, tem estacionamento amplo, o estádio é novo, né? A única atenção que eu te peço é que você não leve valores, né? Por conta da região ali, que é muito complicada, tá bom? Bem, dito isso, né, a venda será realizada de forma escalonada, seguindo as prioridades de acessibilidade e sócios torcedores. O site Fiel Torcedor é a única plataforma oficial para a compra das entradas. Valores: quanto custa o ingresso para assistir a partida entre Vasco da Gama e Corinthians, tá? Os valores variam entre R$ 75,00 e R$ 280,00 sem desconto. Aí nós temos a separação. Na região norte, 75, na região sul, 120, na leste superior, 110, na leste superior central, 110, na leste inferior lateral, 130, leste inferior central, 180 e na oeste superior, 190. E R$8. Na oeste inferior corner, 260. Oeste inferior lateral, 280. A comercialização foi iniciada com prioridade para não pagantes, né? E que tiveram acesso aos ingressos a partir das 15 horas desta terça-feira. Portanto, eu aqui agora estou gravando esse vídeo numa quarta-feira, numa quinta-feira à noite.
provavelmente você vai encontrar essas informações lá no site oficial, tá? Descontos. No confronto contra o Vasco da Gama, os sócios torcedores terão descontos exclusivos. Os associados do plano Minha Vida poderão contar com um abatimento de 29% a 71%, enquanto os do plano Minha História terão desconto de 38% a 42%. Já os sócios do plano Meu Amor terão entre 26% e 28%. Por que eu estou rindo? Porque é sui generis, né? Bom, o que temos a respeito sobre o Corinthians, né? Notícias do Corinthians aqui, né? Memphis Depay enfrenta a maior seca de gols desde que chegou ao Corinthians, tá? É o destaque aqui. Esse jogador, né, vive seu momento mais complicado no Corinthians quando o assunto é bola na rede. Isso porque o atacante holandês, né, enfrenta a maior seca desde que chegou ao clube, acumulando 7 jogos sem marcar. Você acha que ele fica ou você acha que ele vai com Deus até logo? Então, até então, o período de jejum mais longo do camisa 10 havia sido de 5 partidas entre fevereiro e março deste ano. A última vez que Memphis balançou as redes foi no último dia 12 de março, na vitória por 2-0 sobre o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Nas estatísticas gerais aqui que nós encontramos, né? Até o momento foram disputadas 126 partidas entre Corinthians e Vasco. O Corinthians leva vantagem com 54 vitórias, enquanto o Vasco conta com 36 vitórias e 36 empates. No total de gols marcados são de 356 contra 189 do Corinthians, né? Ou aliás, né, 356 no total, com 189 gols do Corinthians e 167 gols do Vasco, tá? Esse é o histórico, né, dos confrontos, né, diretos entre Corinthians e Vasco da Gama, ok? O confronto entre corintianos e Vasco da Gama é um dos mais tradicionais do brasileiro. Seria equivalente aqui, gente, a Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos, né? Tendo esses times daqui da capital como os rivais. E lá no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama é aquele que, por incrível que pareça, mais cutucou o timão. Bom, vamos lá. Estatísticas gerais. Destas 126 partidas entre Corinthians e Vasco, o Corinthians leva vantagem com 54 vitórias. Eu pergunto para você agora, nesta partida que deve ocorrer no sábado a partir das 18h30, qual é o seu palpite? Para participar, se inscreve aqui no canal e deixe o seu joinha, tá? Comenta aqui. Momentos memoráveis. Ao longo dos anos, houve muitos momentos memoráveis nesses confrontos. Um dos mais marcantes foi a vitória do Corinthians por 5-2 no Campeonato Brasileiro de 2017, que foi um dos jogos mais emocionantes e abertos da história do clássico. Gostou? Então curte, se inscreva e compartilha. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!